Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Começando o Globo Esporte dessa super quarta-feira de Brasileirão. Que rodada é essa? Primeiro vou mostrar a classificação aqui, só pra gente relembrar. São Paulo, um pontinho na frente do Internacional. O Atlético é o terceiro com 53, um jogo a menos. Do Atlético até o Grêmio, todo mundo tem um jogo a menos ali em relação aos líderes, hein? Atlético, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, ou seja, todo mundo sonhando com o título. Hoje tem líder contra vice-líder. Dá uma olhada nos jogos dessa rodada. Se combinasse, não dava pra ser mais incrível. Então tem Grêmio e Atlético, Flamengo e Palmeiras jogam amanhã. E hoje esse jogaço que você vai ver na tela da Globo 9:30, São Paulo e Inter. Jogo que vale a liderança. Então a gente já faz conexão com o Morumbi. Lá está ele, Léo Lepre, que vai trazer pra gente as informações do São Paulo. São Paulino quer saber, Léo, Luciano vai jogar ou não vai jogar? Tudo bem, Adrioli? Boa tarde a todos. Provavelmente vai jogar e é importante ele retornar porque desde que o Luciano saiu do time, o São Paulo não venceu mais. O técnico Fernando Diniz também tem que fazer outras duas alterações, né? Ou uma obrigatória, o Arboleda, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético Paranaense, está fora do time. E outra, ele quer deixar o Tietê no time titular, o Tietê que fez o gol no jogo contra o Atlético Paranaense, no gol de empate, ele deve permanecer. E aí a dúvida é quem sai, Gabriel Sara ou Igor Gomes. Vamos dar uma olhada no time que o técnico Fernando Diniz está preparando para hoje à noite? Então no gol, Thiago Volpi, na lateral direita, Juan Fran, aí vem a dupla de zaga, Bruno Alves e Léo, provavelmente no lugar do Arboleda, na lateral esquerda, Reinaldo, Luan e Tietê, aí fica a dúvida se o Gabriel Sara ou Igor Gomes, provavelmente o Gabriel Sara, Daniel Alves, Brenner e Luciano. Luciano, aliás, que é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com 12 gols, e o Guilherme Pereira, preparou uma matéria para explicar a importância dele no time do São Paulo. Nas últimas partidas, o São Paulo que saiu de campo nem parecia o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. A eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil irritou e minou a confiança do time. De lá para cá foram 3 jogos, 2 derrotas para Bragantino e Santos e um empate contra o Atlético Paranaense. A vantagem na liderança do brasileiro, que chegou a ser de 7 pontos, agora é de apenas 1. E o adversário de hoje ainda é o Internacional, vice-líder, que vem de 6 vitórias seguidas, 8 rodadas de invencibilidade. A gente tinha uma vantagem grande, que hoje já não é mais aqueles mesmos 7 pontos que tínhamos algumas rodadas atrás. Mas é assim, o Campeonato Brasileiro não é fácil. Se cria uma expectativa pelo que a gente vinha fazendo na questão dos jogos, tudo, mas é entender que o campeonato é difícil e que vai ser apertado até a última rodada aí. O confronto contra o Inter passou a ter peso e pressão de final de campeonato, por mais que no discurso não seja bem assim. Bom, decisão tem sido todos os jogos do campeonato. Os 38 jogos são decisivos. É assim que a gente tem encarado o campeonato desde quando ele começou. Essa fase ruim do São Paulo coincide com a saída de Luciano do time por causa de uma lesão. Ele não joga desde a última vitória contra o Fluminense, já no distante 26 de dezembro do ano passado. A importância do Luciano está nos números. No Brasileiro é o jogador que mais fez gols e é o que mais participou diretamente de outros gols. Com ele, o aproveitamento do time no campeonato é de 68%. Sem ele, esse número cai para 47%. Até Brenner caiu de rendimento. O artilheiro do São Paulo não marca desde a saída do companheiro de ataque. O Luciano é um cara diferente, que faz muito gol e que dá muita assistência. Ele está sempre perto do gol, tem carisma, assim como o Brenner. Então hoje, nesse momento, ele faz falta por conta disso. Por causa da pandemia, claro, a gente não pode acompanhar os treinos de perto e aí, para ficar sabendo de qualquer novidade nos times, o negócio é esperar os clubes enviarem as imagens e então ficar de olho para ver se alguma coisa pinta. Nessa semana lá no São Paulo foi fácil. Quando a gente apertou o play, olha só, Luciano apareceu. Luciano treinou nos últimos 2 dias e deve ser sim titular contra o Internacional. Sem vídeo, mas com foto, a gente ficou sabendo também de uma reunião de todo o elenco com a diretoria durante o treino de ontem. Até Muricy Ramalho estava presente, tudo para recuperar aquela confiança dos tempos em que Luciano estava em campo. Sem ela, o São Paulo pode ficar sem a liderança também. Paulo Nunes já tá aqui comigo, o pai tá online, eu quero saber dele, Paulo Nunes, quem vai ser o líder do Brasileirão depois dessa rodada, hein? Perguntinha fácil.
Boa tarde, Andreoli, boa tarde a todos. Perguntinha difícil, porque ninguém tá querendo essa liderança, né? São Paulo estava muito à frente, esqueceu dos resultados, né? O Diniz não gosta muito disso, ele gosta muito mais do processo, da ideia de jogo, mas chega um momento, se não tiver resultado, não tem como você trabalhar. E o Inter vem muito bem, o Inter vem buscando os resultados. O trabalho do Abel é excelente, vai ser um jogo muito bom de ideias diferentes, Andreoli. Perfeito, Paulo, tô com você nessa. Parece que ninguém quer ser líder nessa história aí, rapaz. Ó, vamos falar do Corinthians agora. O Coringão tava sem perder há 7 jogos, né? Tinha marcado 5 contra o Fluminense, tava voando. E na sequência, tomou 4 do Palmeiras no Clássico. Será que essa carruagem virou a abóbora? Como é que recupera para continuar sonhando com a Libertadores? Mancini explica. Apenas 5 dias separam este jogo. A goleada se configura em São Paulo! Deste jogo. A goleada sofrida pelo Corinthians diante do Palmeiras foi a maior derrota do mancinismo. São jogos, são estratégias montadas, são leituras de jogo que muitas vezes não são bem feitas e que acabam, de certa forma, culminando com aquilo que é o resultado final. Então você ganha de 5-0 e perde de 4-0, gera alguma dúvida. Gera dúvidas e fomos atrás das explicações. O técnico Wagner Mancini colocou em campo exatamente a mesma escalação que venceu o Fluminense por 5-0. Com Cantillo titular e Ramiro na reserva. O problema foi que o Cantillo não jogou nada. O Cantillo assistiu ao jogo, ele praticamente não tocou na bola. Quando venceu São Paulo e Internacional, 2 times que estão na ponta do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi mais cauteloso, marcou forte e foi cirúrgico no ataque. Contra o Palmeiras, foi de peito aberto. Não funcionou. Houve uma recuperação nítida do time do Corinthians. O Corinthians construiu, mas no jogo do Palmeiras voltou a ser aquela equipe que tem dificuldade para atacar o adversário, que não tem uma marcação forte. O time do Corinthians só funciona se tiver essa competitividade. Tudo aquilo que o Mancini pediu pra gente, a gente fez ao contrário. Eu marcava pressão, marcava numa linha baixa, a gente marcou intermediário, deu muito campo à equipe do Palmeiras. Quinta-feira a gente já tem um jogo importante aí e continuar focado no nosso objetivo. Esse objetivo, a classificação para a Libertadores, ficou um pouco mais distante. O Grêmio, 6º colocado, está a 8 pontos de distância. Sim, a chance do G6 virar G8 é enorme, com o Palmeiras na disputa da Copa do Brasil contra o Grêmio e da Libertadores contra o Santos. Mas uma coisa é certa, o Corinthians vai precisar se recuperar rápido da goleada contra o maior rival. A pior derrota no derby dos últimos 17 anos. Paulo Nunes me diz, jogar contra o Sport em casa pode ser um bom jogo para recuperar essa autoestima e voltar a sonhar com a Liberta? Não só recuperar a autoestima, né? A confiança que é importante. Quando você toma de 4 do seu maior rival, isso mexe na cabeça dos jogadores, né? O Corinthians quis enfrentar o Palmeiras de igual para igual. Esse foi o erro, né? O Mancini tem uma ideia de jogo, precisa colocar essa ideia em prática para que o Corinthians possa conseguir voltar a vencer de novo, Antônio. É isso aí, jogo importantíssimo na quinta-feira pro Corinthians. Obrigado, Paulo, grande abraço. E agora a gente vai falar do Santos, porque se teve uma posição no time que mudou muito nessa temporada, foi a de goleiro, né? Todo mundo jogou e todo mundo correspondeu. E agora fica a dúvida, quem vai ser o goleiro do Peixe na final da Libertadores, hein? Será que o João Paulo sabe? Essa foi a reação do João Paulo depois do jogo contra o Boca Juniors da Argentina, que classificou o Santos para a final da Libertadores. Durante o jogo mesmo, cara, enquanto ele contava ali nos minutos finais ali, comecei a lembrar de tudo que eu já passei. E a final já podia ser amanhã já, né, cara? Porque já bate aquela ansiedade. Vale lembrar que ele era o titular, pegou o Covid-19 e voltou no banco de reservas, virando titular de novo quando o John, o cara que tomou o lugar dele, saiu do time pelo mesmo motivo, coronavírus. É uma coisa que se a gente parar para conversar e eu tentar te explicar, não tem como, né, cara? É uma coisa de louco mesmo. Continuo trabalhando, continuo me dedicando até mais ainda para poder voltar pro time. Se eu tivesse desanimado quando eu peguei e saí do time, talvez hoje eu não estaria vivendo esse momento. Ao longo da temporada, dentro de campo o torcedor não soube o que esperar exatamente do Santos. No Paulistão, no Brasileiro, na Copa do Brasil ou na Libertadores. Em cada competição, o desempenho era um. Mas isso não se aplica aqui pro gol. Debaixo das traves, o desempenho foi sempre altíssimo. A temporada começou com o Everson titular.
mas ele forçou a ida para o Atlético Mineiro. O Vladimir assumiu a vaga até se machucar. O João Paulo, então, entrou no gol e caiu nas graças da torcida. Mas pegou o Covid-19 e viu o John também mandar bem. E foi assim até o primeiro jogo contra o Boca. Aí ele pegou o Covid e o João voltou ao time. Deu para entender, né? O Santos é um milagre mesmo, porque as coisas que acontecem aqui dentro é só quem está aqui mesmo para poder tentar entender um pouco. Posso dizer que hoje, graças a Deus, o Santos está muito bem representado de goleiro. O atual titular ganhou uma placa do Santos pelas grandes defesas contra o Bahia no primeiro turno do Brasileirão. Eu morei na Vila Belmiro ali, cara, e a gente via ali as placas ali com homenagem, né, dos jogadores. De goleiro só tinha o Rodolfo Rodrigues só, né, velho? Não tem o que eu falar, é o maior goleiro da história do Santos. O torcedor quer saber quem será o titular no jogo do ano, na grande final da Libertadores. Rapaz, isso aí não, tem que perguntar pro Cuca. Mas como eu falei, independente de quem jogar, é o Santos. Já definimos. Só não me pergunte quem é.